As questões narrativas de Senpai wa Otokonoko. Senpai wa Otokonoko é um anime que causou rebuliço na última temporada de animes, porque basicamente é um típico anime sobre vivências escolares, mas focado no Makoto. Makoto é um garoto andrógeno que se veste como mulher e frequenta a escola vestido como mulher. E de repente, nesse percurso, ali ele tem por volta de 16, 17 anos, ele vai descobrindo o amor, se descobrindo e tendo que ver como a sociedade o entende dentro desses conceitos que a sociedade japonesa tem em relação ao que é ser um garoto. E junto a ele, nós temos primeiro o Ryuji. Ryuji, ele é o melhor amigo do Makoto desde criança e que começa a despertar ali um interesse romântico pelo Makoto. E tem a Aoi. A Aoi é uma garota que se encanta pelo Makoto quando ela o vê vestido como uma menina, só que depois de descobrir, na verdade é um garoto, isso se torna também uma confusão na mente dela. Então esses três personagens vão vivenciar a descoberta do amor, a descoberta dos limites entre o romance e a amizade e vão enfrentar uma sociedade que ainda é muito preconceituosa. Antes de tudo, eu quero focar nesse termo Otokonoko. Eu vi muitas análises que tentaram pegar e comparar o termo Otokonoko a femboy. Só que há uma diferença muito básica aqui. O termo Otokonoko, ele é um termo mais cultural, ligado à narrativa literária japonesa. É um termo que se refere exclusivamente a garotos que têm essa aparência mais andrógena, uma aparência mais feminina, só que não necessariamente são mulheres trans, tá? O termo femboy, pelo contrário, ele é um termo mais estético, mais da estética de garotos que se vestem de uma forma mais feminina, só que é um termo que tem uma carga muito erotizada. E nesse ponto, Makoto, o personagem central aqui deste anime, ele é tido como Otokonoko porque ele é um garoto andrógeno que se veste como uma mulher, só que ele, volto a dizer, o Makoto não é trans e o Makoto ele não tem o que chama de disforia de gênero, que é quando a pessoa ela não consegue ter uma identidade de gênero semelhante ao sexo que ela foi designada ao nascer. É importante salientar uma pequena coisa. Algumas pessoas pensam que se aquela pessoa é um homem ou uma mulher transgênero, automaticamente essa pessoa teria disforia de gênero. Isso não acontece. Nem toda pessoa transgênero, nem toda pessoa trans, necessariamente tem disforia de gênero. Só que dentro da narrativa, das narrativas, ainda mais para se aproximar do grande público, o que acontece é que quando há um personagem transgênero, automaticamente os narradores, as narradoras, trazem a disforia de gênero para causar uma identificação imediata de que aquela pessoa é transgênero. Isso não acontece aqui em Senpai wa Otokonoko. Makoto, ele é simplesmente um menino andrógeno em uma sociedade que tem um fardo, um peso muito grande em cima dos homens, em cima do que seria ser homem, em cima de conceitos de masculinidade. Então ele, com essa aparência andrógena, se vestindo como menina, ele não consegue se encaixar no que a sociedade onde ele está inserido quer de um menino, espera de um homem. Por isso o termo Otokonoko. E tanto é essa questão do conceito, do estereótipo do que é ser um homem, do que é ser um menino, que a sociedade japonesa não tem um termo semelhante para garotas que seriam mais masculinizadas. Um termo muito usado seria tomboy, só que ele não é exatamente
tão próximo do otokonoko. Otokonoko é um termo específico para garotos como o Makoto. Só que, finalizo aqui essa parte, totalmente distante do que seria um fanboy. Parece, mas não é. E aqui nós temos a nossa primeira lição narrativa, porque o anime ele sai dessa primeira camada superficial, básica, do quem fica com quem, e ele vai mergulhando no drama interno, para além desse drama maior do romance. É um drama do Makoto, para sabermos como ele se percebe, como a sociedade o percebe e como Makoto lida com questões como desejo, o olhar de interesse das pessoas, o olhar do colégio como instituição, o olhar da sociedade e especialmente o olhar da família diante de quem ele é. Essa aqui é uma lição para que você sempre lembre que o drama interno do personagem é o que traz a empatia. Nós nos apegamos às histórias de vida dos personagens. O cenário, a ambientação pode ser grandiosa, pode ser maravilhosa, mas de nada adianta se ela não tiver essa essência da personalidade do personagem, porque nós vamos nos identificar com esse drama. É o drama humano. Ali tem um humano e nós, como somos humanos, vamos nos identificar com a história de humanidade desse personagem. Nesse sentido, nós temos aqui algo que eu acho maravilhoso, que é um triângulo amoroso sem vilões. Pode perceber que Makoto, Ryuji e Aoi não competem entre si, apesar de que eu li algumas análises de pessoas que tiveram essa sensação, mas não. Ninguém aqui é um vilão romântico. Eles não são caricaturas de romances, dessa competitividade romântica. Pelo contrário, os três personagens estão confusos. E diante dessa confusão é que eles são humanos. E é exatamente o que eu disse no primeiro ponto. Isso causa identificação, porque ali estão três adolescentes num processo complicado de descoberta e junto ao Makoto num processo de entender como Aoi e Ryuji se entendem nesse mundo e como eles vão entender o Makoto diante de tudo que a sociedade diz para eles. É muito bonito, muito bonito e diferente, perceba. Terceiro ponto, nós temos aqui uma narrativa que vai de encontro àquele conceito básico da narrativa de gênero, de um livro de gênero. O que é isso? A pessoa entra neste anime esperando o quê? Um boys love tradicional, conflito amoroso, triângulo amoroso. E não acontece nada disso. O que nós temos aqui é uma narrativa sobre afeto, uma narrativa que nos pede uma reflexão sobre o modo como nós olhamos o diferente. É claro que essas questões do boys love, esse triângulo amoroso, ele está ali diluído na narrativa, porque o autor ele não é tão tolo ao ponto de não usar o interesse do público para vender o anime. Só que por trás dessa camada de boys love, triângulo amoroso, competitividade romântica, etc, nós temos reflexão, aprofundamento e uma chance de conhecer esse lado da sociedade japonesa ligado a esse termo otokonoko. É uma oportunidade para além do óbvio. E agora eu quero ir para um ponto que vai ser necessário um spoiler. Tá? Então, me desculpa aí se você ainda não assistiu. Espero que você não se importe com spoilers. Mas o Makoto não fica com Ryuji. Os garotos e os heróis não valem nada. O mangá é um pouquinho diferente, mas no anime não fica muito claro se necessariamente ele vai ficar com a Aoi. Mas com Ryuji ele não vai ficar. E eu li muitas críticas falando sobre como isso é absurdo, como a narrativa vem ao longo de todos os episódios do anime, dando a entender que o Makoto ficaria com o Ryuji, de repente ele não fica, e tem toda essa confusão. Só que a parte em que o Ryuji vira para o Makoto e ele entende que eles não vão ficar juntos, e tem uma
uma frase muito forte que ele fala, que o Ryuji diz para o Makoto, eu sei que eu sou nojento. Eu sou nojento, né? Esse nojento, esse adjetivo nojento, ele se torna muito um tapa na cara. Mas eu entendi esse ponto. Nesse ponto eu fiquei muito feliz pela narrativa abordar essa diferença entre sexualidade, gênero, autodescoberta e como o percurso narrativo fez sim sentido. Volto a dizer, o Makoto, ele é um menino andrógeno que se veste como uma menina, tá aí o termo Tokonoko, só que ele não necessariamente tem um conflito de sexualidade. Isso é muito interessante que um anime desse traga. Eu creio que foi a primeira vez que eu vi esse assunto ser abordado de forma tão serena, que é a questão de você brincar com os rótulos, brincar com os estereótipos. Porque o que nós tendemos a fazer é olhar para Makoto e pensar, beleza, se ele se veste como uma menina, se ele é mais andrógeno, automaticamente ele é gay. E não. Saiu um rótulo. Saiu um rótulo oriundo da construção cultural que nós temos, da construção social, do que seria esperado de um garoto como Makoto. E trazendo aqui para a vida real, são os rótulos que fazem com que nós tenhamos 1 milhão de preconceitos. Há um ditado que diz que os estereótipos, eles são os pais do preconceito. E este anime, ele nos provoca a ir além do rótulo, a ir além dos estereótipos. Nesse sentido, o Makoto não ficar com Ryuji e admitir que há um interesse romântico pela Aoi é um tapa na cara maravilhoso. Não é porque ele se veste como uma menina, não é porque ele é andrógeno, não é porque ele é Otokonoko, que necessariamente ele vai ficar com o Ryuji. E o percurso narrativo do anime é muito esperto ao tocar nessa ferida. Eu sei que se você assistiu ao anime, você esperava que o Makoto ficasse com o Ryuji. Eu sei que você às vezes pode ter entrado esperando o boss love, esperando esse conflito romântico. Só que não aconteceu. E paciência. E essa é uma grande lição. Acho que essa é a primeira grande lição que esse anime nos traz ao final. Que é para você brincar com esses rótulos, sim, mas trazer algo além. Ir além da superfície. Ir além do superficial. Algumas pessoas disseram que isso foi uma jogada de marketing. Eu discordo. Eu creio que ter focado muito no Ryuji e no Makoto foi exatamente essa provocação em relação aos estereótipos e aos preconceitos que nós alimentamos. A segunda lição que essa história nos traz é que nem toda história queer ela precisa necessariamente terminar com o casal mais esperado. É uma provocação para que você fuja do óbvio. Eu percebo que muitas das vezes as pessoas elas querem escrever coisas mais óbvias ali, que não causam tanto conflito, às vezes por medo de como o público, como os leitores vão reagir a essa fuga pela tangente, digamos assim. Só que isso é muito interessante para que você faça narrativas diferenciadas, narrativas que saiam do lugar comum. Saia do lugar comum, especialmente de histórias LGBTQIA+, porque o que nós temos são histórias que normalmente elas pendem para obviedades, e o que Senpai ou Otokonoko nos traz é uma história que vai além e nos traz outras cores, outros vieses do que é ser LGBTQIA+. Por fim, nós temos aqui uma lição peculiar, diferente, como a confusão desses personagens, desses 3 adolescentes, Makoto, Ryuji e Aoi, isso também é uma questão narrativa.
É claro que nós queremos personagens que sejam bem definidos ao final da jornada, que eles tenham uma curva de amadurecimento que ao final dê aos leitores, dê ao público uma sensação de completude. Só que essa sensação de completude, ela não necessariamente deve responder a todas as questões ou não necessariamente deve atender aos anseios do público. Não tenha medo de bater no público, claro, com seus limites. Mas você não precisa ser, como eu sempre digo, babá dos leitores. Você não precisa ser o apoio emocional do público. Muitas pessoas não vão gostar do que você escreve, muitas pessoas vão gostar do que tu escreve e tá tudo bem. Você pega, você respira fundo e você escreve o que te dá anseio, você escreve aquilo que te motiva a sentar e fazer aquela narrativa. Ao final de tudo, os teus personagens, especialmente os teus personagens centrais, eles devem ser diferentes de como eles começaram, só que eles não necessariamente devem responder a todas as respostas. A personalidade deles deve ter mudado quando você chegar ao final da tua história, só que tá tudo bem deixar algumas coisas em aberto. Não em aberto para que você faça uma continuidade e agrade ao público, agrade aos leitores. Não. Em aberto para dar uma percepção, uma lembrança de que isso é a vida. Na vida você resolve algumas coisas, não resolve outras e continua. E Senpai wa Otokonoko é essa lembrança de continuidade. Makoto, Ryuji e Aoi permanecem em nossas mentes exatamente porque é um anime diferente. Por isso ele nos provoca tanto. Porque ele é humano.